नमो नमः। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृतम् अत्यन्तं सरला भाषा। Olá, eu sou Roberto Martins. Eu hoje vou falar um pouco a respeito da pronúncia do sânscrito. Por que isso é importante? Porque as pessoas envolvidas com yoga ou com filosofia indiana, com pensamento indiano de um modo geral, precisam utilizar palavras em sânscrito e é conveniente saber como que elas são pronunciadas para não passar vergonha, inclusive, diante de pessoas que saibam. Pode parecer que é uma coisa desnecessária, mas é interessante saber como pronunciar essas palavras. E hoje nós vamos começar pelas vogais. E fazendo primeiro uma observação, que é a seguinte: a gente pensa que a gente sabe quais são as vogais, A, E, I, O, U, e que não tem nenhum mistério nisso. Não é bem assim. No sânscrito existem outras vogais. Então a gente não pode ter a expectativa de que os outros idiomas tenham exatamente os mesmos sons que existem em português. Alguns sons vão ser iguais, outros sons são novos. Isso não é porque o português tenha poucos sons, é simplesmente que são diferentes. Para cada idioma, a fonética pode ser bastante diferente, e qualquer pessoa que já foi aprender um outro idioma, como inglês, francês, alemão, já sentiu essas dificuldades com relação aos sons. Então, vamos começar com as vogais, e neste vídeo vão aparecer as imagens de letras e de palavras escritas com aquilo que a gente chama de transliteração. São letras como as do alfabeto romano que a gente costuma utilizar, mas às vezes com algum sinalzinho adicional, que eu vou explicar por que é necessário às vezes. Bem, vamos começar então com a sequência das vogais do sânscrito, que são 13 vogais. A primeira vogal é A. Não é A, é A. É um A curto e fechado. É mais ou menos como se fosse o nosso A com acento circunflexo e pronunciado de uma forma rápida. A. Essa é a vogal mais comum que existe no sânscrito, aparece o tempo todo em uma porção de palavras. Eu vou dar alguns exemplos de palavras em que aparece essa vogal, para a gente ver como fica esse som nas palavras. Então, por exemplo, manas. Manas. Manas significa a mente, é o nosso órgão de pensamento, de lembrança, de emoções. Manas. Não é manas. Manas. Um A fechado e a pronúncia é rápida desse A. Uma segunda palavra. Tantra. 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 Tantra é uma doutrina indiana, da qual a maior parte de vocês com certeza já ouviu falar. É um caminho espiritual importante, desenvolvido de 2000 anos para cá. Outra palavra, karman. Karman. Karman é também outra palavra que vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente pronunciada karma, Karman, e tem um N no fim. A palavra significa ação. Tem um vídeo em que eu falo, por exemplo, a respeito de
Karma Yoga, né? Em que essa palavra aparece com frequência, né? Karma, então, é a ação, e dentro do pensamento filosófico indiano está associado às consequências que essas ações produzem. Outra palavra, dharma. Dharma. Dharma é aquilo que é correto fazer, os nossos deveres, as nossas obrigações. Nessas palavras aparece apenas o A curto, que é a primeira vogal do sânscrito. A segunda vogal do sânscrito, na ordem que os sons do sânscrito são apresentados tradicionalmente, é A. É uma vogal longa e aberta e que é representada na escrita pela nossa letra A com um traço em cima. Sempre que uma vogal aparece escrita com um traço em cima na transliteração do sânscrito, isso quer dizer que é uma vogal longa, a duração dela é maior, certo? Várias das vogais em sânscrito podem ser curtas ou longas, ter uma duração pequenininha ou serem prolongadas. Então, esse traço em cima da letra mostra essa diferença quando a gente está olhando um texto escrito transliterado. Em outro vídeo, eu vou falar a respeito de transliteração e das escritas que a gente pode fazer para representar o sânscrito. A segunda vogal, na ordem que é tradicionalmente apresentada, é o A aberto e longo. Então, não existe o A longo. A é curto e A é longo. Essa diferença entre vogais curtas e longas é fundamental dentro do sânscrito. É uma diferença que não corresponde à nossa ideia de sílabas acentuadas e não acentuadas. Não é a mesma coisa, certo? Então, uma vogal pode ser curta, pode ser longa. E, no caso, a primeira vogal A é curta e a segunda vogal A aberto é longa. Essa segunda vogal aparece bastante também em muitas palavras, né? Vamos ver alguns exemplos. Kama, kama. Essa palavra com duas sílabas, o primeiro A é aberto e longo e o segundo é fechado e curto. Kama. Essa palavra significa desejo, prazer. Pode ser desejo e prazer sexual, mas tem uma conotação mais ampla. Outra palavra que tem o A longo. Prana. Prana. Vocês provavelmente já ouviram também falar essa palavra, provavelmente pronunciada como prana. Não é prana, é prana. O primeiro A é aberto e longo, pra, e não é pran, é pra, na. E o segundo A é curto. Prana, então, é o alento vital, é a força vital que produz efeitos dentro do nosso organismo e que é controlada dentro do pranayama, uma outra palavra que a gente vai ver daqui a pouco, né? Asana. Asana. Nessa palavra, o primeiro A é longo, os outros dois são curtos. É a palavra que representa as posturas, por exemplo, do Hatha Yoga, né? Então não é asana, né? O primeiro A é forte, é longo, é aberto, asana. Os outros dois são curtos e fechados. Asana. Outra palavra, Atman. Atman. Primeiro A também longo, o segundo é curto. Atman
é o eu mais interno, é a essência do ser humano, Atman. E uma última palavra que eu vou dar como exemplo, que é Mata, com 2 As longos, Mata, que é mãe. Uma mesma palavra pode ter mais de uma vogal longa, o que mostra claramente que isso não tem nada a ver com aquela sílaba tônica que nós temos em português. Uma palavra em português só pode ter uma única sílaba tônica, não pode ter 2, 3, né? Mata. As 2 sílabas são fortes, são longas, são abertas. Certo? E eu vou dar um outro exemplo que ainda chama mais atenção ainda por ser muito diferente do português, que é Pranayama, que tem 3 As abertos longos. Pranayama. Pranayama. O último A é curto e fechado. Que significa um exercício de respiração, uma prática do Hatha Yoga, em que a gente está trabalhando com os pranas, essas forças vitais sutis que agem dentro de nós. Vimos então as 2 primeiras vogais do sânscrito, A e A, e vamos agora colocar aqui algumas palavras que utilizam essas vogais para vocês treinarem a pronúncia. A primeira palavra eu não vou pronunciar, está escrita aqui de 4 formas diferentes. Ela significa ascetismo ou austeridade. A segunda palavra eu também não vou pronunciar. Aqui tem 5 modos diferentes de escrever, apenas um deles é correto. Significa um método, um caminho, uma sequência de práticas. No próximo vídeo, vamos continuar as vogais do sânscrito.